Oi. E aí? Todo mundo bem? Na paz do Senhor? Chegou o sábado, não é? Graças a Deus pelo sábado. E eu pensei de nos cumprimentarmos, mas eu me lembrei que algumas pessoas estão assim com certo cuidado por conta do coronavírus. E, inclusive eu só lembrei disso hoje. Ontem eu já cumprimentei, abracei, até beijei. E de repente alguém ficou meio assustado, porque eu estou vindo de São Paulo, que é o estado que está mais infestado do coronavírus. Mas eu espero em Deus que eu não esteja com esse vírus e que não tenha passado para nenhum de vocês. Mas é difícil, né, nessa hora assim do sábado, a gente ficar sem se cumprimentar, não é? Se você não quiser estender a mão, você estende o cotovelo assim. Agora está essa moda, né? Bater um cotovelo no outro. Mas todos nós adventistas, quando chega esse dia e essa hora, a gente gosta de dizer assim: feliz sábado. E é difícil falar feliz sábado sem dar um sorriso, não é? Então, vocês que estão aqui na igreja e você que está aí, seja em casa, no pequeno grupo, na igreja, vamos nos cumprimentar uns aos outros do jeito que você quiser aí. Então, feliz sábado. Grande abraço para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, você que está na Bahia, Sergipe, aqui em Alagoas, na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, falei os estados das duas uniões, né? Mas é claro, para você também que está no Maranhão, você que está no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, Sudeste, qualquer parte do Brasil, ou quem sabe até em algum lugar no exterior nos acompanhando. Bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família. Ontem eu falei do assunto da maquiagem, não foi? Sabiam que o kit de maquiagem veio hoje? Só que não foi usado, amém? Melhor assim, só quando extremamente necessário. Mas eu fui provocar e o tal do kit veio hoje. Muito bem. Hoje, por sinal, foi um dia muito abençoado. Eu tive o prazer de vir aqui de manhã e participei de 2 seminários com o pastor Adenilton e o pastor Josué de Castro, e olha que bênção foi. Uma inspiração, não é? Às vezes a gente ouve algumas coisas que a gente não sabe, aprende, e muitas vezes na igreja é assim, a gente ouve coisas que a gente já sabe, mas mesmo assim é importante, porque elas nos fazem relembrar e nos motivam, né? Nos renovam. O assunto relativo à questão da mordomia cristã. E hoje eu revi um testemunho, que talvez vocês todos já tenham visto, do irmão José Cosme, um senhor lá de Natal, José Cosme e Raimunda, né? Um casal muito simpático. O testemunho do irmão Zé Cosme é muito interessante. Eu aproveito e mando um abraço para ele, talvez ele esteja nos assistindo aí, irmão Zé Cosme e a irmã Raimunda. Quem sabe um dia eu tenho o prazer de conhecer vocês pessoalmente, mas toda vez que eu vejo esse testemunho do irmão Zé Cosme, eu me sinto assim, tocado e motivado. Ele é uma pessoa simples, mas fala com muita sinceridade, né? E ele teve uma experiência muito interessante nessa área da mordomia cristã, sobretudo no aspecto da fidelidade a Deus na questão financeira. Se você não viu esse testemunho ainda, peça para o seu pastor e ele vai providenciar e vai apresentar para você e quem sabe para a sua igreja. Mas é muito lindo, é muito inspirador, realmente é muito bonito, né? Saber que o nosso Deus, Ele não deixa nenhum dos seus filhinhos na mão. Nosso Deus, Ele é responsável para com aqueles que Ele chama, que atendem ao seu chamado e procuram viver em fidelidade na sua presença. O Senhor não abandona nenhum dos seus filhinhos. A gente pode ter plena certeza disso.
em todos os aspectos da nossa vida, inclusive no aspecto financeiro. Hoje os pastores falavam aqui de manhã nos seminários que essa questão da fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas tem a ver com o nosso amor a Deus, a nossa gratidão ao Senhor. Eu me lembro quando eu era menino lá em Vitória da Conquista, lá na minha querida cidade. Eu me tornei adventista, eu tinha assim entre 10 e 11 anos de idade. E eu entrei assim na igreja, entrei assim de cabeça, eu me empolguei logo no início, e eu não perdia nenhum culto. E apesar de ser menino e ter pouco conhecimento, quase nenhum conhecimento da Bíblia, do Evangelho, mas eu estava muito interessado em aprender e muito curioso. Então eu ficava observando muito assim o que as pessoas diziam na igreja, e logo me despertou o desejo de ser pastor. Então quando o pastor abria a boca e começava a falar uma coisa, eu ficava assim ligado para aprender e ficava pensando no que ele falava. E eu me lembro que um dia um pastor da área da mordomia cristã, da associação, foi pregar lá na minha igreja. E ele disse uma frase que quando ele terminou de falar, eu pensei assim, sei não, será? Ele disse assim: irmãos, dizimar e ofertar é um termômetro, isto é um termômetro que mede a nossa fé. Aí na hora eu pensei, dizimar e ofertar, mede nossa fé. Eu falei, o que tem a ver fé com dizimar e ofertar? Dizimar e ofertar tem a ver com dinheiro que a gente dá para a igreja. Aí eu pensei comigo assim, esse pastor está forçando a barra. Ele está querendo assim impressionar a gente, mas está exagerando. Termômetro da fé, dizimar e ofertar. Mas não demorou muito, eu comecei a trabalhar. Lembra da história da sorveteria que eu contei aqui, não é? Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu descobri que o pastor tinha completa razão no que ele dizia. Porque quando eu estava muito bem, assim, empolgado na fé, com as coisas da igreja, com as coisas espirituais, quando eu estava envolvido em pregar o evangelho para outros, quando eu estava ali sem perder os cultos, chegava a hora de tirar do meu minúsculo salário o dízimo e a oferta, mas eu tirava com tanto prazer, e eu me sentia assim o tal, quando colocava no envelope e entregava na salva na igreja. Estou dizimando, menino dizimando, é na maior moral. Eu estava assim me sentindo muito bem, muito feliz. Mas o tempo passou, eu trabalhei nessa sorveteria 2 anos, e de vez em quando eu ficava assim meio desanimado, assim, meio fraco na fé, meio derrubado. Sabe quando a gente fica assim, de vez em quando não dá um desânimo, não é? E eu notava claramente que quando eu estava assim meio desanimado, na hora de tirar o dízimo, que dificuldade. Eu pensava assim, eu ganho tão pouquinho, isso aqui não dá nem para comprar uma calça jeans, não dá nem para comprar um tênis, agora eu ainda vou tirar e dar para a igreja. Não é justo. Dízimo é para adulto, não é para menino. Desculpa não falta quando a gente está fraco na fé, não é? Quando a gente não quer ser fiel. E eu preciso confessar para vocês que algumas vezes eu falhei. Então eu entendo quando alguém falha nesse sentido, porque afinal de contas a gente é humano, não é? O pastor disse que dizimar e ofertar mede a nossa fé, a nossa experiência com Deus. Eu descri pela minha ignorância, mas depois pela minha experiência eu passei a crer. E eu sinceramente, irmãos, percebo isso. Eu tive a oportunidade depois de viver uma experiência parecida. Acho que vocês todos sabem que o dízimo, todos os pastores adventistas dizimam, mas o nosso dízimo já é descontado do nosso próprio salário. E eu acho isso, por sinal, uma bênção, porque a gente não é tentado a mexer no que é de Deus, não é? O lado ruim, assim, é que a gente não tem esse prazer de colocar no envelope, entregar na igreja e tal, mas, por outro lado, a gente fica livre da tentação de mexer no dízimo. Então, eu acho isso uma bênção.
Mas há alguns anos, eu recebi um convite para pastorear uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja de fala portuguesa. E eu passei lá 2 anos trabalhando. E nos Estados Unidos, por conta da lei lá do governo americano, a associação não pode descontar o dízimo do salário do pastor. Então, os pastores nos Estados Unidos, como qualquer membro de igreja, recebe o seu salário integral e o próprio pastor tira o dízimo e devolve na igreja, como os membros fazem. Aí, lá nos Estados Unidos, eu voltei a ter aquela experiência de quando eu trabalhava na sorveteria, porque o dízimo vinha para a minha mão e eu tinha que devolvê-lo. E nessa época, quando eu morei lá, pouco antes de ir para lá, eu tinha começado a construir uma casa, num terreno ao lado da casa dos meus pais. O terreno era deles, eles queriam construir para poder alugar a casa e aumentar a renda deles, mas eles não tinham condição de construir, nem eu, e na época eu era pastor lá da igreja do Iaene, da Fádiba, então eu pensei assim, não, eu vou pela fé, vou construir essa casa para eles. A ideia assim, de construir para eles usarem enquanto viverem, e depois um dia poderia ficar para mim. Então o terreno deles, a construção minha, mas eles iriam usar enquanto vivessem. E eu me lembro que na época eu morava no Iaene, aí vendi meu carro, comprei um carrinho bem mais simples, até porque minhas visitas pastorais eram ali todas próximas do colégio, e na troca do carro eu fiz a base, os alicerces da casa. E logo veio o convite para ir para os Estados Unidos. Aí eu vendi o carrinho, que era um Uno Mille usado, vendi os móveis, vendi tudo, e juntei mais um dinheirinho e aumentei a construção da casa e fui para os Estados Unidos, só com a esposa, as 2 filhas e 2 malas de roupa, pela fé. Mas lá foi muito bom. Primeiro porque nós chegamos lá e o nosso apartamento já estava mobiliado. Os irmãos da igreja conseguiram móveis usados, lá isso é muito comum, né? Os americanos, eles trocam de móveis assim com muita frequência, e móveis bons eles trocam porque eles são muito consumistas. Então conseguir móveis usados, seminovos e até de graça é fácil. Quando cheguei lá, os irmãos já tinham mobiliado o nosso apartamento, era tudo coisa usada, mas que dava para usar na boa. Então assim, quando cheguei lá nos Estados Unidos, aí recebi em dólar, nós vivemos de uma maneira simples, bem econômica, porque eu já imaginava que a gente ia ficar pouco tempo, e eu pensei, vamos aproveitar já que a gente está ganhando em dólar aqui, vamos investir lá no Brasil para a gente conseguir terminar a casa. E aí pronto, meu pai e minha mãe contrataram pedreiros, ajudantes, e comprando material, e eu todo mês mandando dinheiro, e eles fazendo o trabalho. Mas tinha mês em que as contas aqui ficavam bem altas, porque a gente estava acelerando com a construção. E aí eu recebia meu salário e tinha que tirar o dízimo, e tinha que tirar a oferta. E eu vou confessar mais uma vez. Teve hora que minha mão tremeu na hora de preencher o chequinho para levar para a igreja. Porque aquele cheque dava para comprar uma boa quantidade de saco de cimento, pagar alguns dias de pedreiro, mas a mão tremia, mas eu preenchia e devolvia. Eu me lembrei hoje da história do irmão José Cosme. Vocês precisam ver esse testemunho, se vocês não viram ainda. Ele disse que no dia lá, quando ele entregou o envelope, deu uma tristeza nele, e falou, lá vai o dinheiro que eu preciso para segunda-feira cobrir meu cheque. Eu dei de dízimo e agora? Então, assim, minha mão tremia, mas eu devolvi. Graças a Deus, durante todo o tempo que estive lá, não deixei de dizimar nem de ofertar. E eu louvo a Deus, porque em apenas 2 anos que ficamos lá, nós concluímos a construção da casa. E meus pais já há vários anos usam o aluguel dessa casa como uma renda para melhorar a condição deles. O Senhor é fiel. Ninguém precisa ter medo. Eu digo a você em nome do Senhor Jesus Cristo, com toda a convicção e com toda a sinceridade, não tenha medo de ser fiel a Deus em todos os aspectos, inclusive no aspecto financeiro, porque Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. O Senhor honra aqueles que lhe honram. Irmãos, é verdade que Deus não precisa de nossos talentos, nossos dons. Deus não precisa do nosso trabalho, Deus não precisa do nosso dinheiro.
Deus não precisa do nosso tempo. Irmãos, Deus é Deus independentemente de nós. E Ele vai continuar sendo Deus, se você for fiel a Ele ou não. Deus não precisa de nada que nós temos e de nada que nós somos. Mas Ele nos pede, não é para tirar de nós, mas é para nos dar, é para nos abençoar. Essa questão financeira, por exemplo, a gente não pode se iludir, dinheiro é ídolo, é um grande ídolo. João Calvino, o reformador, dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e um ídolo com o qual a gente praticamente já nasce fabricado em nosso coração, nesse mundo materialista, consumista que a gente vive, é o dinheiro. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, porque Deus sabe que o dinheiro, na linguagem de Paulo agora, é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Deus quer tirar isso do nosso coração, Deus quer nos libertar desse ídolo, mas Deus também quer nos libertar do ídolo de nós mesmos, no sentido assim, de você se achar que você é muito inteligente, muito competente. Então, quando você dedica suas competências a Deus, você está se livrando da egolatria, da adoração e da veneração de si mesmo. Quando Deus pede para você cuidar do seu corpo como templo do Espírito, Deus está lembrando você que foi Ele quem lhe fez, é Ele quem lhe dá a vida, é Ele quem mantém sua saúde, você pertence a Ele. Quando Deus pede nosso tempo, Deus está nos ajudando a priorizarmos o que é essencial, para a gente não viver a vida de futilidade, de banalidade, de pura vaidade, correndo atrás do vento. Deus quer ajudar a fim de que nós organizemos nossas prioridades e vivamos com sabedoria. Creia nisso. Tudo que Deus pede, Ele pede para dar, Ele pede para abençoar. Deus não quer tirar nada de nós, senão aquilo que é ruim, que de alguma maneira pode nos prejudicar e impedir a nossa salvação. Tudo o que Deus quer é o bem dos seus filhinhos. Louvado seja o Senhor. Mas eu disse ontem, isso aqui foi só uma pequena introdução. Vixe, misericórdia, não é? Eu disse ontem que hoje nós iríamos pensar um pouquinho sobre a questão da autoridade de Jesus. Então eu quero avançar nessa direção. Vou convidá-los para Mateus capítulo 7. Se você tem aí a sua Bíblia, mesmo que seja no celular, Mateus capítulo 7. Os capítulos 5 a 7 de Mateus apresentam o famoso discurso de Jesus chamado Sermão do Monte. E eu quero ir com vocês agora aos versos 28 e 29. Aqui são palavras de Mateus expressando assim a sua percepção em relação à atitude das pessoas, à reação das pessoas durante e após o Sermão do Monte. Mateus diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A gente leu um texto parecido ontem, não é? Quando Jesus, diz Mateus, terminou de proferir estas palavras, quando ele terminou o seu sermão, o seu discurso fabuloso, profundo, diferente, inteligente, quando Jesus, diz Mateus, terminou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas de sua doutrina, do seu ensino. O povo estava encantado, deslumbrado. O povo pensava assim: nós nunca ouvimos alguém falar com tanta profundidade, com tanta beleza, e ao mesmo tempo com tanta clareza e simplicidade. Que lindo isso! As multidões estavam maravilhadas de sua doutrina, e o texto diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram líderes religiosos daqueles dias. Eles eram considerados os intérpretes e expositores das Escrituras, mas os escribas não pregavam com autoridade. Por que eles não tinham autoridade? E por que Jesus tinha?
Outro texto, eu vou só mencionar rapidinho. Lucas 19, verso 48, lá está escrito assim, que todo o povo, ao ouvir Jesus, ficava dominado por ele. Olha aí, Lucas dizendo, as pessoas quando ouviam Jesus ficavam dominadas por ele, ficavam assim, paradas diante dele, perplexas diante da sua sabedoria. Lucas 21, 38 diz assim, todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Um outro texto conhecido é Lucas 24, verso 32, a história dos discípulos que caminhavam para Emaús. Lembra de Jerusalém para Emaús, na tarde de domingo, quando Jesus ressuscitou. 2 discípulos seguiam de Jerusalém para Emaús, eles estavam tristes, porque Jesus havia sido crucificado. Estavam meio confusos com o relato das mulheres que disseram ter visto anjos. E os próprios discípulos foram ao túmulo e o túmulo estava vazio. Enfim, aqueles homens estavam tristes. Aqueles 2 discípulos de Jesus, eles seguiam de Jerusalém para Emaús, quando Cristo os acompanhou. Eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus disse assim, o que vocês conversam? Sobre o quê? E eles disseram, nós estamos falando sobre, ora, você não sabe? O Messias, que apareceu, que gerou em nós uma grande expectativa. E nós acreditamos que ele que restauraria Israel, mas ele foi crucificado. Existem relatos de que ele pode ter ressuscitado, mas a gente não sabe. Aí Jesus disse assim, mas como vocês são lentos para compreender, como vocês são demorados para crer. E está escrito que a partir dali, Jesus começa com textos de Moisés e passa pelos profetas, e vai andando com aqueles 2 homens e explicando que todo o Antigo Testamento falava a respeito do Messias, mostrando que as profecias foram cumpridas na vida deste que foi crucificado. E quando eles vão numa direção, Jesus diz que vai em outra, eles dizem, Senhor, vem, fica conosco. E Jesus entra e vai à casa deles. Vocês conhecem o texto. Então, quando eles se assentam à mesa e Jesus abençoa o pão e divide, nessa hora Jesus desaparece. E eles entendem, eles reconhecem que estiveram com o próprio Cristo ressuscitado. Mas eu acho lindo quando eles dizem assim um para o outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras. Ei, que coisa! Porventura não nos ardia o coração quando ele falava, quando ele nos mostrava as Escrituras. Então eles decidem voltar a Jerusalém e contar para os apóstolos que eles viram o próprio Cristo ressuscitado. Tremendo, hein? Porque quando Jesus falava, as multidões se maravilhavam. Por que o povo ficava dominado por ele? Por que madrugavam a fim de irem ao templo ouvi-lo? Por que o coração das pessoas ardia quando Jesus falava? Quer ver outro relato lindo? Jesus está lá no templo pregando, e os fariseus e principais sacerdotes mandam guardas prenderem Jesus, e os guardas vão. Quando eles chegam ao templo, eles ouvem Jesus pregar, e depois eles voltam. Está aqui, eu vou mostrar para você o texto. Está em João capítulo 7, versos 45 e 46. Busque aí, vamos passear pelos evangelhos. João capítulo 7, versos 45 e 46, está escrito assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Isso é bonito, não é? Os guardas voltaram sem Jesus, e os sacerdotes, obviamente, perguntaram, afinal de contas, por que vocês não trouxeram o homem? E a resposta foi apenas esta: ninguém jamais falou como este homem. Simples assim. Ninguém jamais falou como este homem.
significa que até aqueles guardas, acostumados com conflitos, com confrontos racionais, diante das palavras de Jesus, foram tocados, foram sensibilizados. Guardas que priorizavam o cumprimento do dever, missão dada, missão cumprida, mas voltaram sem cumprir o dever e sem cumprir a missão, porque eles ficaram encantados diante de Jesus. Eles não se sentiram dignos de tocar nele, de prendê-lo, de maltratá-lo. E a resposta foi apenas esta: ninguém jamais falou como este homem. Oh, bendito Cristo! Porque Jesus tinha tanta autoridade. Você me dirá, pastor, porque afinal de contas Jesus era o Filho de Deus. Jesus era Deus. Mas você se lembra que a sua divindade estava velada na sua humanidade. As pessoas que viam Jesus viam apenas um homem, e por sinal um homem muito simples. Eu quero pensar um pouco mais com vocês agora em razões porque Jesus tinha autoridade. E eu quero pensar nessas razões, trazendo para você e para mim, para nós que somos líderes da igreja, o exemplo do nosso Senhor. Seguindo o exemplo de Jesus, nós também seremos líderes com autoridade. Não importa qual seja o ministério que você atua e ajuda na igreja. Não importa se você é um membro voluntário da igreja ou se você é um pastor da igreja. Todos nós podemos seguir o exemplo, podemos e devemos seguir o exemplo do Mestre, e pelos passos que ele deu e pelos caminhos que ele andou, imitando Jesus, nós também teremos autoridade. A verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade, irmãos, não é conquistada por um cargo, por uma função, por um título. A verdadeira autoridade se conquista pela vida, é pelo exemplo. Uma das razões por que Jesus tinha autoridade, está bem pertinho aqui, João capítulo 7, a partir do verso 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é deste mundo. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Verso 18 agora: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Eu poderia mencionar aí a primeira razão porque Jesus tinha autoridade quando ensinava. Jesus buscava a glória do Pai. Jesus era humilde. Jesus transferia a glória que ele até merecia, mas ele sempre transferia para o Pai. Você quer ser um líder com autoridade? Seja uma pessoa humilde. A humildade, irmãos, é a virtude das almas nobres, das pessoas nobres. Agora é verdade que parecer humilde é fácil. O difícil é ser humilde, não é? Ter aparência de piedade é fácil. O difícil é ter um coração piedoso. Os verdadeiros líderes são pessoas humildes. E como a humildade conquista, não é? Enquanto a arrogância afasta, a humildade aproxima. Você já reparou que as pessoas humildes, elas podem até não ter muita competência no que fazem, mas a gente tende a aumentar as virtudes e as competências delas? Agora os arrogantes, a gente tem a tendência de fazer o contrário. Eles podem até ter muita competência, mas como eles se acham, a gente procura diminuí-los. Quem tem a bola muito cheia, a gente esvazia. Quem tem a bola mais vazia, a gente procura encher. É assim. Eu me lembro quando eu estudei lá no colégio, fazia teologia, tinha um amigo, ele era um camarada muito simpático, assim, brincalhão. Ele dizia que ele era tão humilde, que ele se orgulhava da sua humildade, e ele iria escrever um livro sobre sua humildade.
E ele dizia assim: por enquanto eu só tenho o título do livro, vai ser O Humildão. Ó, ai, ai, é fácil parecer humilde, não é? Você faz assim uma cara meio de triste, não é? De espiritual. Irmãos, vamos ser francos, tem muito crente por aí fazendo cara de humilde, não é? Se você é humilde, você não precisa fazer cara de humilde. A humildade do coração, ela flui para fora. Ela não é forçada, ela é natural. Jesus era humilde. Jesus atribuía glória ao seu Pai e não a si mesmo. Eu penso que nós, líderes da igreja, isso inclui os membros voluntários e os pastores, parece que nós temos assim uma exagerada necessidade de reconhecimento, de valorização. E a gente fica muitas vezes carente desse tipo de reconhecimento. É claro que é natural, a gente faz uma coisa e espera que as pessoas apreciem o que fizemos, mas eu acho que às vezes a gente sofre assim de uma exagerada necessidade de reconhecimento. E se o reconhecimento não vem, a gente, eu não vou mais fazer isso não, vou deixar esse cargo, ninguém gosta de mim, ninguém valoriza o que eu faço. Não é assim? Oh, que triste isso. A gente não precisa viver assim carente, dependente do reconhecimento dos outros, até porque nossa primeira fidelidade é a Deus, nosso serviço é a Deus, não é? Quem vive muito carente de reconhecimento mostra uma visão limitada da grandeza e da beleza do seu trabalho. Quem vive muito carente de reconhecimento demonstra estar mais interessado em impressionar as pessoas do que inspirá-las. Nós, líderes espirituais, líderes da igreja, irmãos, não fomos chamados para impressionar ninguém, nós somos chamados para inspirar as pessoas. Uma vez ouvi um pensamento, nunca mais esqueci, é assim, esqueci hoje, sempre tem o dia, né? Lembrei, aprofunde o seu ministério e deixe Deus expandi-lo. É bonito, não é? Eu vou repetir, já que eu lembrei, não é? Aprofunde o seu ministério e deixe Deus expandi-lo. Significa assim, esse é um conselho para pastor, mas serve para todos nós. Aprofunde sua experiência com Deus, e Deus vai aumentar a sua influência, Deus vai fazer crescer o seu trabalho, mas é Deus que faz isso. Não fica preocupado em fazer crescer sua influência, apenas se preocupe em aprofundar sua intimidade com Deus, e Deus vai usar você. Aprofunde o seu ministério e deixe Deus expandi-lo. Jesus era humilde, Jesus buscava não a sua própria glória, mas a glória do seu Pai. Uma vez eu vi num conselho de pastores, uma senhora que foi convidada, isso há muito tempo, eu era ainda jovem, uma senhora foi convidada para fazer uma palestra para os pastores, ela disse uma frase que achei assim estranha, ela disse assim: cada pastor precisa saber trabalhar seu marketing pessoal. Cada pastor, ela disse, ficou na minha cabeça, precisa saber trabalhar seu marketing pessoal. E falou assim com autoridade. E eu era só jovem ainda, e eu fiquei ouvindo aquilo, achei estranho. Falei, mas trabalhar um marketing pessoal? Hoje eu não acho essa frase estranha. Hoje eu considero essa frase abominável, repugnante. Nenhum de nós, pastores e líderes da igreja, nenhum de nós foi chamado para trabalhar seu marketing pessoal, para se autopromover. Nós somos chamados para proclamar a glória de Deus, irmãos. Quem vive muito preocupado com seu marketing pessoal, está de olho nas suas realizações e está ignorando suas motivações. Para Deus, mais importante do que o que a gente faz é o motivo que está por trás dos nossos atos e das nossas palavras. Deus vê mais do que atos, Deus ouve mais do que palavras. Lembra da palavra de Deus para o profeta Samuel lá na casa de Jessé?
Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Mais importante do que nossas realizações, irmãos, são nossas motivações. E outra vez eu vi um pensamento que eu não tenho certeza, mas acho que é de Gandhi. É assim. É assim. É assim. Os homens se envergonhariam. Está demorando um pouco mais de processar. Os homens se envergonhariam dos seus melhores atos, se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. Forte, né? Eu vou só acrescentar aqui uma palavra, com a permissão de Gandhi. Eu diria assim: os homens se envergonhariam de muitos dos seus melhores atos. Até porque não são todos os nossos atos que são manchados por motivos impuros. Os homens se envergonhariam de muitos dos seus melhores atos, se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. O mundo não sabe, mas Deus sabe. E você está servindo a quem? Ao mundo, aos homens ou a Deus? Nossa primeira fidelidade como líderes espirituais e líderes cristãos é ao nosso Senhor. Até porque nós viemos dele e para ele voltaremos. Nosso acerto de contas no final não vai ser com o pastor de nossa igreja, nem com o presidente da nossa associação. Nosso acerto de contas no final vai ser com o Supremo Pastor. Então nunca se esqueça disso. Fidelidade primeiro ao Senhor. Jesus buscava a glória do Pai. 1 Coríntios 10, 31, a gente sabe de cor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o lema que nós líderes cristãos devemos ter. Outra razão porque Jesus tinha autoridade. Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Está escrito assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Há vários textos nos evangelhos onde Jesus é descrito em momentos sublimes de oração, de comunhão com o Pai. Jesus tinha autoridade quando pregava, porque Jesus tinha uma profunda vida devocional. Jesus mantinha comunhão ininterrupta com seu Pai. Uma vez eu vi uma entrevista do pastor Billy Graham. Billy Graham, grande pastor, um grande pregador batista, considerado o pregador do século XX, um evangelista, um conferencista. Ele faleceu há 2 ou 3 anos. E certa vez eu vi uma entrevista do pastor Billy Graham, e o repórter perguntou assim para ele: pastor, durante todo o seu ministério, qual foi sua maior tentação? Enquanto o pastor Billy Graham pensava, já idoso, o repórter adiantou e disse assim: pastor, porventura foi mulher? Atração pelo sexo oposto? Essa foi a maior tentação que o senhor precisou conviver durante todo o seu ministério? Ou então, pastor, vou lhe dar outra opção: foi dinheiro? Interesse de ganhar dinheiro? De repente, o senhor viu aí muitas entradas de doações, e o senhor se encantou com dinheiro. Ou então, pastor, vou lhe dar outra opção: sua maior tentação, porventura, foi assim, poder, popularidade, fama, ser uma pessoa influente, destacada, isso subiu para a sua cabeça. Qual foi sua maior tentação? Mulher? Dinheiro? Fama? Aí Billy Graham respondeu assim: todas estas foram tentações reais, com as quais eu tive que lidar durante o meu ministério, mas a minha maior tentação foi outra. Ele disse: minha maior tentação foi não orar, foi não estudar a Bíblia para me alimentar, apenas para alimentar os outros. Minha maior tentação foi viver meu ministério pela minha cabeça, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, pelo dom que Deus me deu, e não ter comunhão real e profunda com Ele. Surpreendente a resposta, não é?
Pastores também são tentados a não orar. Anciãos da igreja, líderes do ministério de mordomia cristã, professores da escola sabatina, diáconos, enfim, nós líderes da igreja também somos tentados a não orar. Nós também somos tentados a não nos rendermos à palavra de Deus todos os dias, para nos alimentarmos dela e assim ajudarmos a alimentar a igreja. Ei, nós somos sim, temos que admitir isso. Nós temos que admitir nossa vulnerabilidade. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vocês sabem de cor. E se não sabem, deviam saber. Preciso estudar mais a Bíblia. Oh! Eu nem sei se vocês não sabem, já estou batendo. Calma, pastor. 2 Crônicas 7, 14, lá diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está vendo? Não mereciam apanhar. Perdão. Se o meu povo, diz Deus. Ei, Deus não está falando aqui para os ímpios, para os pagãos, para os perdidos. Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Irmãos, a oração é um ato de humildade. Talvez seja por isso que a gente ora pouco. Talvez seja por isso que os irmãos mais simples são os que oram mais. Porque quando você ora, você reconhece sua carência, sua dependência, sua insuficiência. Então é por isso que Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Porque para orar tem que se humilhar, tem que reconhecer que precisa. Os que oram são aqueles que são dependentes, que não se acham autossuficientes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e já como resultado disso se desviar dos seus maus caminhos, porque é impossível pecar na presença do Senhor. Quando a gente vive na presença de Deus, a gente vive em santidade. Santidade, inclusive, irmãos, não é algo que Deus exige, é algo que Deus oferece. Mas a gente só obtém a santidade quando a gente está na presença daquele que é santo. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, Deus diz assim: então eu ouvirei dos céus. Esse ouvir não é simplesmente ouvir. No ouvir aí está implícita a ideia de agir em resposta à oração. Eu ouvirei dos céus, Deus diz. Eu vou atender a prece do meu povo. Eu perdoarei os seus pecados. Bênçãos espirituais, as primeiras e das quais nós mais necessitamos. Mas Deus diz assim também: eu sararei a sua terra. Bênçãos materiais, para que a gente possa viver com dignidade. Mas para isso o meu povo precisa se humilhar e orar, como Jesus. Todo líder da igreja, que é um homem de oração, que é uma mulher de oração, tem autoridade diante da sua congregação. Até rimou, não é? Vou falar de novo. Todo líder da igreja, seja homem ou mulher, que vive em oração, tem autoridade sobre sua congregação. Sabe por quê? Porque não é difícil perceber as pessoas que oram. As pessoas que oram se tornam mais espirituais. E como é bom quando a gente convive com líderes da nossa congregação, que são pessoas espirituais. Pessoas que não buscam a sua própria glória, mas a glória de Deus. Pessoas que são humildes. Como é bom quando a gente convive com pessoas assim, não é? Jesus era um homem de profunda vida devocional. E vou citar outra razão para a autoridade de Jesus. Aqui mesmo, Mateus 9, verso 36. É só voltar um pouquinho aí. Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas,
porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Oh, que lindo isso! Vendo Jesus as multidões, diz o texto bíblico, compadeceu-se delas, sentiu compaixão das pessoas, porque Jesus viu que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Estava assim de pastor em Israel, ó. E não estou falando pastor de ovelha, estou falando pastor da igreja. Estava assim de pastor em Israel, mas não eram verdadeiros pastores. Eles não cuidavam das suas ovelhas, eles não amavam as suas ovelhas, eles não se compadeciam delas. O povo se sentia abatido, desanimado, abandonado, sem esperança. Os líderes religiosos estavam espiritualmente mortos, e a igreja de Deus estava entregue às favas. E quando Jesus vê essa multidão tão carente, como o pastor que Jesus era e sempre será, Jesus sentiu compaixão daquelas pessoas. Uma das razões porque Jesus tinha autoridade, irmãos, era porque Jesus amava as pessoas. Ele as amava de todo o seu coração. Quer ser um líder amado pela sua igreja? Ame a igreja, ame as pessoas. E é importante que o líder seja amado, claro, é essencial que a gente seja amado pela igreja. Sabe por quê? Quem é amado é ouvido e é seguido. Mas pastor, a gente quer que as pessoas sigam a gente? Quer, para que nós possamos levá-las a Deus. Lembre-se disso, quem é amado é ouvido, é seguido. Inclusive eu posso dizer para você que quando você prega lá na igreja, na sua igreja, quando você está lá no púlpito, ou quando você lidera ali a discussão da lição da escola sabatina e dá conselhos para os irmãos, enfim, quando você faz alguma atividade ali na igreja, em público, e orienta espiritualmente a igreja, se você dá uma boa orientação, uma orientação bíblica segura, você conquista a admiração dos irmãos. Você conquista, eu diria, a mente dos irmãos. Mas olha aqui uma coisa, é quando você conversa pessoalmente com um membro da igreja, na própria igreja, ou em especial lá na casa dele, quando você faz uma visita para ele, aí você não atinge só a mente, você atinge o coração do irmão, e você não tem apenas a admiração dele, você tem o amor dele. Quando a gente prega na igreja, a gente atende assim, poderia dizer por atacado, mas quando a gente conversa com cada um, dando atenção às suas necessidades, quando a gente vai à casa dos nossos irmãos, e a gente sorri com eles, a gente chora com eles, a gente se interessa por eles. Oh, irmãos, o relacionamento do líder com o membro torna-se outro, não é? Vocês sabem do que eu estou dizendo. Uma vez, eu estava novo ainda no ministério, e um colega me disse assim: Gilson, é assim, quando você chega à igreja, e se torna o pastor ali nos primeiros dias, se chegar uma visita na igreja e falar assim, quem é o pastor? Aí um membro da igreja vai dizer, aquele ali é o pastor da igreja. Mas com o passar do tempo, se você prega e os irmãos começam a admirar você, e chega uma visita na igreja e diz assim, quem é o pastor da igreja? Aí o mesmo irmão vai dizer assim, aquele ali é o nosso pastor. Aí esse pastor me disse assim, Gilson, mas se você começar a visitar os membros da igreja, e fazer amizade com eles em casa, então quando uma visita chegar à igreja, e perguntar para esse mesmo irmão, quem é o pastor da igreja? Então o irmão vai apontar e vai dizer assim, aquele ali é o meu pastor. Porque é assim. Quem ama as pessoas é inevitavelmente amado por elas. E a igreja está pronta para amar os seus líderes. Ela só precisa ser amada. O start, o início, para esse relacionamento abençoado começar,
precisa, a partir de você que é líder, expressar amor e carinho. Jesus tinha autoridade, porque Jesus amava as pessoas e se interessava por elas. Quer ver uma outra razão? Jesus pregava o que vivia, e vivia o que pregava. Havia coerência entre o ensino de Jesus e sua prática. Outro dia eu li um pensamento do pastor Valdeci Lima, que é professor lá no NASP. Um artigo dele, e tem uma frase lá no artigo que ele diz assim, se referindo aos pregadores do evangelho de modo geral, sem necessariamente pregador adventista. Ele dizia assim, nossas palavras têm se tornado como espadas sem corte, pela falta de coerência entre nossa pregação e nossa prática. Triste, não é? Vou repetir, nossas palavras têm se tornado como espadas sem corte, sem efeito. E ele diz assim, pela falta de coerência entre nossa pregação e nossa prática, entre o nosso ensino e a nossa vida. Jesus tinha autoridade quando pregava, porque Jesus pregava o que vivia, e vivia o que pregava. Oh, bendito Cristo! Alguém disse, prefiro ver um sermão a ouvir um. E eu posso dizer para vocês, irmãos, que as pessoas que estão ao nosso redor, para elas o mais importante não é nosso relacionamento com Cristo, mas é a nossa semelhança com Jesus. As pessoas querem ver sermões, muito mais do que ouvi-los. As pessoas querem ver líderes espirituais que sejam parecidos com Jesus, mais do que líderes fluentes, eloquentes, motivadores, mas que não vivem o que pregam. Jesus tinha autoridade porque pregava o que vivia e vivia o que pregava. Vou mencionar só mais uma razão, poderia mencionar outras, mas vou mencionar só mais uma. Jesus pregava a palavra. E você me dirá, mas pastor, ele era a própria palavra, é verdade, mas ele gostava muito de usar as Escrituras. Existem dezenas e dezenas de textos bíblicos do Antigo Testamento proferidos por Jesus. Jesus pregava a palavra, as Escrituras, a Bíblia. Você quer ser um pregador voluntário ou um pastor da igreja que prega com autoridade? Então pregue a palavra, porque o poder está na palavra de Deus, irmãos, e não na palavra dos homens. Jesus, de fome espiritual, o senhor está entendendo? Eu falei, estou entendendo. Se a gente vem à igreja com tanta fome, pastor, mas o pregador serve um chazinho de camomila com bolacha creme cracker. Olha a conversa do irmão. O povo não é fácil não, né? A gente vem à igreja, pastor, com tanta fome, e o pregador serve um chazinho de camomila com bolacha, com biscoito creme cracker. Eu disse, irmão, o senhor está dizendo que meu sermão foi só um chazinho com biscoito? Disse, não, pastor, não estou falando do seu não. Eu falei, ai. Irmãos, não deem chazinho com biscoitinho creme cracker. Preguem a palavra. A palavra é um alimento sólido, que nutre, que fortalece, que abençoa, que revigora o povo de Deus. O poder está na palavra. Claro que tem um horário, tem a hora do chazinho, do biscoitinho. Você vai lá num culto de aniversário, 15 anos da menina, você não vai lá fazer aquele sermão. Você pega um verso ali do Salmo e serve um chazinho com biscoito ali para o pessoal na festa. Não precisa fazer apelo para batismo e deixar o pecado. Menina, você deixa o pecado. Não precisa, aí vai ficar até chato, né? Serve o chazinho, mas não viva servindo chazinho para as pessoas com biscoitinho. Pregue a palavra. Jesus pregava a palavra. Jesus, quando pregava, irmãos, não pensem que ele tinha brilho nos olhos. Jesus tinha sangue nos olhos. Jesus pregava a palavra com convicção, com firmeza, com clareza. Eu já aproveito e digo para você também, não pregue a palavra com moleza, com lerdeza, com medo.
Por isso que antes de pregar a gente tem que se ajoelhar e tem que se humilhar e dizer: Senhor, eu não sou digno e eu não sou competente para fazer isso, porque tua palavra é muito maior do que eu. Mas Senhor, tu me colocaste aqui nessa hora e nesse lugar para falar. Usa-me, Senhor, e vá em nome de Jesus e pregue a palavra. Jesus pregava a palavra, Jesus pregava com autoridade. Alguém disse: se Cristo pregasse os nossos sermões, Ele nunca seria crucificado. Triste, não é? Nós não fomos chamados para pregar, irmãos, o que é politicamente correto. Nós fomos chamados para pregar o que é biblicamente correto. Depois você pode ver lá, em Isaías 30:10 está escrito que o povo estava pedindo aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, digam para nós apenas coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Já pensou isso? O povo de Deus pedindo aos profetas: não falem para nós da lei do Senhor, do caminho do Senhor, profetiza para nós ilusões, digam apenas coisas aprazíveis. Mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2, está escrito assim: prega a palavra, insta quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra, se for preciso corrija, repreenda, exorte, mas olha aqui uma coisa: com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade quer dizer ânimo longo, grande paciência. Não é para exortar machucando, é para exortar restaurando. Prega com longanimidade, e Paulo diz assim, com doutrina. Não vai repreender com sua palavra, repreenda com a palavra de Deus, porque o poder está na palavra do Senhor. Jesus pregava com convicção e com clareza. Sua mensagem era apropriada para aquele público e aquele tempo. Jesus tratava da realidade das necessidades do povo. Nós, pregadores cristãos, não fomos chamados para impressionar por nossa intelectualidade, mas para inspirar as pessoas por nossa santidade. Mais do que cultura, a igreja precisa ver Cristo em nós, os pregadores. Só uma historinha aqui ligeira. Eu comecei o ministério lá em Brasília como pastor auxiliar de uma grande igreja, da Igreja Central de Brasília. Eu tinha 21 anos quando me formei. Magrinho, pequenininho, solteirinho, bonitinho. Bom, eu cheguei lá e eu me sentindo tal, recém-formado, fui ser pastor auxiliar de uma grande igreja. E eu pensei, já estou começando bem. Só que um detalhe, quando eu cheguei à igreja, eu descobri que eu não tinha moral nenhuma. Para vocês terem uma ideia, o pastor da igreja, que era o chefe, o titular, ele se esqueceu de me apresentar no meu primeiro sábado na igreja. Para vocês terem ideia como eu cheguei com moral. Coitado. Eu passei 3 meses sem ir à frente da igreja, sem proferir uma palavra no microfone da igreja, e eu era o pastor auxiliar da igreja. Aquilo para mim foi uma humilhação, mas Deus sabe o que faz, né? Deus não dá asa à cobra. Aí quando foi uma quarta-feira à noite, não tinha pregador, o pastor me ligou e disse: você pode pregar? Eu disse: posso, né, pastor? Afinal de contas. E aí eu preguei, e aí ele me deu a oportunidade de novo, 3 meses depois, numa outra quarta. Durante 6 meses eu preguei em 2 quartas-feiras, mas aí eu tive a oportunidade de pregar num domingo à noite, e como era uma semana assim especial, a frequência na igreja eu sabia que ia ser boa. Aí eu falei: hoje é o dia, hoje eu vou arrebentar. E aí eu comecei a estudar. E eu me lembro que dentro do meu sermão, um sermão assim, sobre o ministério de Jesus, tinha uma hora que eu explicava um pouco da geografia da Palestina. E eu gastei ali muito tempo gravando, mentalizando direitinho o que estava ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, porque eu queria mostrar cultura, eu queria arrebentar.
Estou confessando aqui, tá? Isso é uma confissão pastoral. Eu estava afim de aparecer. Eu queria me promover. Oh, que imaturidade, não é? E eu fui lá e preguei. Arrebentei. Dei uma aula sobre a geografia da Palestina, tudo de cabeça. Hoje eu não tenho mais nem ideia de para que lado é nada. Aí terminou o sermão, fui cumprimentar os irmãos. Pastor, obrigado. Oh, obrigado. Você é o pastor da auxiliar. Não sabia não, irmão. Estou aqui há 6 meses. Tá, prazer e tal, muito bem. Aí uma senhora se aproximou de mim e me disse assim: pastor, eu queria lhe fazer um pedido, o senhor pode orar comigo? Eu disse: claro, irmã, posso. Aí terminei de falar com outros ali e fui lá. Ele disse assim: irmã, por que a senhora está pedindo para eu orar com a senhora? Posso saber qual o motivo da oração? Ela disse assim: pastor, o senhor falou que o senhor é nordestino, não é? Eu falei: sou. Então o senhor sabe o que é uma peixeira? Eu falei: sei, irmã. Sei, é uma faca grande de pontas. Pastor, meu marido é nordestino e ele trouxe lá do Nordeste uma peixeira. E quando eu estava saindo de casa, ele me disse assim: se você for para essa igreja hoje, quando você voltar, eu vou lhe furar com essa peixeira. Se você quiser ir, vá, mas a peixeira vai estar aqui lhe esperando. E ela falava tremendo, e as lágrimas foram caindo dos olhos. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, foi como um soco assim de direita no queixo. Eu fui a nocaute, eu fui a lona. Ouvindo aquela mulher falar aquilo, logo na minha cabeça veio o pensamento assim: ela veio à igreja, precisando tanto ser alimentada, ser abençoada com a palavra. E estava ali um pastorzinho querendo se aparecer, querendo se promover. Que triste, não é? Eu fiquei tão envergonhado, tão constrangido. Orei com ela. Algumas irmãs foram acompanhá-la. Graças a Deus o nordestino não cumpriu a palavra. Mas que triste, não é? Quando você vai à igreja com tanta fome e o pregador só quer se promover, ou serve um chazinho com biscoito. Pregue a palavra. E pregue uma palavra que esteja dentro da realidade das pessoas, para abençoar as pessoas. Pregue pensando em Deus e nas pessoas. Esqueça de si mesmo, e Deus vai usar você para a glória dele. A gente deve, repito, impressionar. Em vez de impressionar por nossa intelectualidade, nós precisamos inspirar por nossa santidade. Não demora muito, irmãos, e a igreja percebe se os seus líderes são pessoas ungidas por Deus ou apenas indicadas pelos homens. Aos líderes meramente indicados pelos homens, a igreja suporta, ignora ou às vezes enfrenta. Mas aqueles que são ungidos por Deus, a igreja respeita, se rende e ama. Os grandes pregadores, os grandes líderes não são os que falam melhor, mas os que vivem a sua pregação. Falar bem impressiona, mas viver a pregação inspira. A mera impressão é passageira, mas a inspiração de uma vida permanece para sempre, até depois da morte do líder. Pregadores eloquentes são bem-vindos, porém homens consagrados são imprescindíveis. Seja forte na palavra, no argumento, mas seja invencível, inquestionável na vida, no exemplo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use. E por falar em Deus nos usar, Deus tem usado os irmãos daqui da igreja do Farol, pastor Gerson, e graças ao trabalho que eles têm feito com sinceridade, há uma irmã querida que hoje vai se entregar a Jesus através do santo batismo, e nós vamos ter o prazer de assistir esse batismo. Está ali entrando a irmã Ana, não é isso, irmã Ana? Muito bem, juntamente com o pastor Gerson. A irmã Ana
já é uma serva de Deus há bastante tempo. Ela já entregou o seu coração a Jesus e tem procurado andar com fidelidade nos caminhos do Senhor. Mas há algum tempo, os irmãos foram fazer um evangelismo e o pastor me disse que foi na sua casa, na sua garagem, ali na frente da casa. Olha que lindo. Ela mesmo já sendo crente de uma outra denominação, ela aceitou que os irmãos fossem lá, fossem fazer reuniões evangelísticas. E aí ela passou a ter entendimento de algumas revelações, de algumas mensagens bíblicas que até então não entendia. E agora ela está compreendendo melhor. E com humildade e sinceridade, a irmã Ana está abrindo o coração para Deus, para a sua igreja e para a sua palavra. Ficamos felizes por isso, viu? Irmã Ana, a senhora crê de todo o seu coração que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, está intercedendo no céu por nós e virá para nos buscar. E a senhora quer se preparar para esse dia glorioso? A senhora crê que a Bíblia é a santa palavra de Deus e deseja viver segundo os ensinamentos do Senhor em sua palavra? Amém. Crê assim? Que bom. A senhora acredita que agora, renovando sua aliança com Deus, a senhora deve permanecer dedicando seus dons, suas habilidades, dedicando o seu próprio corpo a Deus, dedicando os seus recursos, no sentido de tornar-se fiel dizimista, fiel ofertante e ajudar as pessoas necessitadas. E a senhora está disposta também, pela graça de Deus, viver em harmonia com os santos mandamentos da palavra de Deus, inclusive o 4º mandamento, o Santo Sábado? Amém. Por sua capacidade, a senhora não vai dar conta de tudo isso, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É pelo poder e pela graça de Deus que nós temos vencido, nós temos sido vitoriosos, e a senhora também é e será, pela bondade do Senhor. É de livre e espontânea vontade que nessa hora a senhora deseja ser batizada assim, por imersão, expressando o seu desejo de renovar sua aliança com Deus e unir-se à igreja do Senhor? Amém. Que bom. Deus lhe abençoe. Abençoe a senhora e a sua família. Querida irmã Ana, nesta hora sublime, o pastor Gerson e eu, ministros do Senhor, cumprindo a missão que o Mestre nos confiou, para o perdão dos seus pecados, para que a senhora viva de acordo com as orientações da palavra do Senhor, para que a senhora seja feliz no caminho de Deus, nós lhe batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Irmã Ana, temos aqui um kit para lhe entregar de presente. Alguns chamam de kit missionário, de boas-vindas do novo membro. Tem aí uma Bíblia e algumas outras orientações para a senhora. Deus lhe abençoe muito, viu? Parabéns por sua decisão e seja muito bem-vinda a essa igreja. Muito bem, já estamos chegando ao final de mais um culto. Eu acho que faz algum tempo que eu não prego assim por tanto tempo como eu preguei nessas últimas 3 noites. Muito obrigado pela paciência de vocês. Mas é que quando eu venho ao Nordeste eu fico muito empolgado. E a culpa é de vocês, porque vocês são muito animados, muito calorosos. Deus os abençoe grandemente. E Deus abençoe você aí na sua casa, na sua igreja, no seu pequeno grupo. Deus abençoe você, pastor. Continue sendo um servo fiel ao Senhor. E acredite, quando o bom pastor se manifestar, Ele terá para você, para mim, para nós todos, a inacessível coroa da glória. Para todos aqueles seus líderes fiéis que cuidaram da sua menina, da sua igreja, da sua filhinha, Deus tem uma recompensa especial. Louvado seja o Senhor. Então vamos concluir como nos outros dias. A gente vai ter um momentinho de silêncio, para cada um de nós se colocar na presença do Senhor e falar com Ele, e depois eu faço uma oração audível, tá bem? Nós aqui na igreja e você aí onde estiver, ore conosco agora.
Vamos cada um de nós pensar em Deus, pedir a Ele misericórdia e sabedoria para a nossa liderança, e depois eu faço uma oração audível. Senhor, recebe, Pai, nossa prece por Tua bondade e atende-nos, Senhor, segundo a Tua santíssima vontade e de acordo com as nossas necessidades. Tu sondas os corações e sabes de todas as coisas. Recebe nos Teus braços, Senhor, agora cada líder que com humildade clama por Tua bênção e por Tua ajuda. Sobretudo, Senhor, nós Te pedimos sabedoria, para que, guiados pelo Teu Espírito e por Tua palavra, nós exerçamos uma liderança que glorifique o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos as pessoas de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, e concede-nos poder para que nós vivamos a nossa pregação. E dá aos Teus filhinhos, Senhor, habilidade na apresentação de Tua palavra, para que nós a apresentemos de forma sábia, equilibrada e com firmeza. Senhor, nós nos lançamos nas Tuas mãos. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres espirituais, que vivem na Tua presença. Nós oramos em Jesus. Amém. Amém.